TV Shalom. Jesus vai se revelar no particular para você. É no quarto de oração, é nas madrugadas que Ele vai falar no íntimo da tua alma. É no secreto que Ele vai manifestar a sua glória. Você não está entendendo nada do que está acontecendo, mas Deus te trouxe aqui na tarde dos sobreviventes para dizer: eu desci no secreto para falar contigo. Eu desci no secreto para manifestar a minha glória. Queridos, abram vossas Bíblias no livro, ou no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Livro de João, capítulo de número 4. Você que achar o texto, por gentileza, se coloque-se de pé, para que possamos fazer a leitura da palavra de Deus. João capítulo 4, quem achou, diga: eu vim adorar. Desse jeito você veio adorar? Quem achou o texto, diga: eu vim adorar. Agora você convenceu até os anjos do céu. João capítulo 4, verso 1, que diz assim um texto sagrado: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Repita comigo: era necessário passar por Samaria. De novo, era necessário passar por Samaria. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: é necessário que Jesus passe por aqui hoje. Só quem acredita se assenta, glorificando e enaltecendo o nome do Senhor Jesus. Queridos e queridas, para entendermos este texto, precisamos analisar um pouco do contexto, que é o capítulo anterior, o capítulo 3. Eu quero toda a sua atenção neste momento. Não fale, não converse, não ande, mas chegou a hora de Deus Ele falar com você. Glória a Deus. O capítulo 3 vai dizer que houve uma polêmica entre os discípulos de João Batista e o discípulo de Jesus Cristo. Por quê? Porque diziam que Jesus batizava mais pessoas do que o seu mestre, a saber, João Batista. E foram até João para questionar o porquê daquele que João havia batizado está indo pessoas e um público maior a ele do que ao próprio João. Mas João, ele não se incomoda em ver o ministério de Cristo crescendo na face da terra. Muito pelo contrário, ele faz questão de dizer
que ele era só o amigo do noivo, mas que o noivo era Jesus de Nazaré. E ele deixa claro que a autoridade que estava sobre Cristo não era da terra, mas que a autoridade que estava sobre Cristo era divina. E o que é liberado do céu, a terra não pode bloquear. João também, ele diz: olha, eu não me importo de ir muitas pessoas até ele, mas ainda eu te digo que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Em outras palavras, João estava dizendo: quem tem que crescer aqui é ele. O noivo aqui é ele. O centro daquilo que eu prego é ele. Eu só batizo com água para arrependimento, mas ele batiza com Espírito Santo e ainda batiza com fogo. Mas Jesus, quando soube que os fariseus já sabiam da sua localização, o que Jesus ele fez? Ele escolheu se retirar da Judeia e ir para a Galileia. Jesus ele não queria que houvesse aquele contrito, aquela divergência entre João Batista e os seus discípulos. Por isso que ele escolhe se retirar e ir para a Galileia. E é interessante que a geografia bíblica vai dizer que havia 3 caminhos para se chegar a Galileia. Quantos caminhos? Quantos caminhos? O primeiro caminho era indo pela costa. O segundo caminho era atravessando o Jordão e subindo por Pérea. E o terceiro caminho era ir por Samaria. Mas os judeus ortodoxos evitavam passar por Samaria. Por quê, pregador? Porque havia um ódio antigo entre os dois povos. Para você que não sabe, os samaritanos surgiram quando o reino do norte foi levado cativo ao cativeiro por exército da Síria. E ali misturou os judeus com as nações pagãs, fazendo assim um povo mestiço, que não poderia provar a sua descendência. Por isso que os judeus rejeitavam os samaritanos. Mas sabe o que acontece? Havia os fariseus que tinham tanta raiva dos samaritanos, que eles oravam para que num dia da ressurreição nenhum samaritano fosse ressuscitado. Para ofender o mestre, a Jesus, disseram que ele era um samaritano. Para você ver como havia uma briga, uma divergência entre estes dois povos. Mas diz a Bíblia que Jesus escolheu passar por Samaria. E o texto diz que ele escolheu passar porque era necessário. Por quê? Porque Jesus ele não passa por passar. Aonde Jesus passa, ele passa com propósito. E eu já quero falar nesta tarde de hoje, que se Jesus achou necessário passar por aqui, é porque ele já tem um propósito pré-estabelecido para a sua glória. Você nem imaginou, você não entendeu ainda, mas o que Jesus ele veio realizar é concluir e consumar o propósito que ele estabeleceu sobre a tua vida. E nesta tarde Jesus está passando aqui. Jesus está passando aí.
Jesus está transitando nesta casa, porque esta casa não é outro lugar a não ser chamada casa de oração, aonde Deus se manifesta e a glória do Senhor toma conta do ambiente. Você não veio para o desfile da passarela, você não veio para um show de entretenimento, mas você veio para o templo. E quem vem para o templo, vem para adorar Espírito em verdade. E quem vem para o templo é para sentir a presença do dono do templo. E quem vem para o templo é para ser tocado por uma glória descomunal. Quem veio para o templo aqui, quem veio para o templo, levanta a mão e dá um brado de glória para Jesus. Tem gente que vem para passear, para tocar figurinha no final do culto. Tem gente que vem para botar em dias a conversa do que aconteceu semana passada, um dia antes. Mas tem crente que sai de casa com propósito de vir para o templo e só sair do templo igual Ana, com a bênção do sacerdote dizendo: vai em paz, e que o Deus de Israel conceda a tua petição. Cadê as Anas que vieram com propósito? Abre a boca para adorar, porque hoje você não vai sair daqui enquanto a bênção do sacerdote não ser derramada sobre a tua cabeça. Era necessário Jesus passar em Samaria, porque ele já tinha um propósito pré-estabelecido. Sabe o que eu acho lindo, Emerson? Que quando Jesus ele chega, ele vai para uma cidade chamada Sicá. Qual é o nome da cidade? Qual é o nome da cidade? Ó, tem crente ligado aí. Sicá ficava na região de Siquém, aonde Jacó ele edificou um poço. Essa região de Siquém ficava próximo do Monte Ebal e o Monte Gerizim. Que monte é esse, Bispo Zadok? Esse monte é o monte lá de Deuteronômio capítulo 28, 29. O Monte Ebal, o monte da maldição, e o Monte Gerizim, o monte da bênção. O monte da maldição acompanharia todos aqueles que andassem em desobediência aos mandamentos do Senhor. Mas as bênçãos que foram proferidas em Gerizim seriam consequência de uma vida de obediência. É por isso que nas minhas pregações eu sempre digo que quando você obedece a Deus, você não precisa ir atrás de campanha de sal, campanha de rosa, campanha de manto. Por quê? Porque o que vai atrair a bênção não é a campanha. O que vai atrair a bênção é a tua obediência a Deus. Quando você vai a uma campanha, você vai com propósito, você vai em busca. Mas quando você obedece, você não precisa ir em busca. É a bênção que te acompanha, aonde quer que você pisar, a planta dos seus pés. Olha para esse irmão que está do seu lado, não precisa tocar nele não, diga: o segredo é obedecer. Diz mais forte para ele acreditar: o segredo é obedecer. Porque quando você obedece, as bênçãos te acompanham. Quando você obedece, as portas se abrem. Quando você obedece, Deus é glorificado na tua casa, na tua vida, na tua história. O segredo é obedecer.
Jesus, quando está na beira do poço, ele está olhando para o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E sabe o que eu acho tremendo? Que Jesus era 100% Deus e 100% homem. E ele, como homem, ele se cansou. E diz o texto que ele se assentou de junto à fonte de Jacó. Porque Jesus, como homem, ele se cansou e se assentou. Jesus, como homem, ele dormiu no barco com os discípulos, navegando. Mas Jesus, como Deus, ele é o guarda de Israel, que não dorme e nem tosqueneja. Como homem, ele sentiu fome e pediu os discípulos para comprar comida. Mas como Deus, a sua fome e a sua sede era fazer a vontade do Pai. Jesus, como homem, ele era carpinteiro. Mas Jesus, como Deus, ele é arquiteto do universo. E ele disse: antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Porque operando Deus, quem impedirá? Jesus se assentou de junto à fonte. E o texto diz que quando ele se assentou, os discípulos não estavam com ele. Aí o escritor vai fazer uma ressalva dizendo: provavelmente eles foram comprar comida, foram comprar pão. Mas quando eu vejo a sequência dos versículos, eu entendo que Jesus, ele mandou os discípulos comprar comida de propósito. Que é isso, pregador? Heresia? Não. Porque quando Jesus manda os discípulos comprar comida, é porque Jesus queria ficar a sós com aquela mulher e ter um particular com ela. Porque tem coisas que são ditas em céu aberto. Tem coisas que são ditas para muitos, mas tem coisas que só são reveladas no secreto. É por isso que o próprio Jesus, ele disse: quando você quiser falar com o Pai, fecha a porta do teu quarto. Por quê? Porque é só você e ele agora. Fala em secreto com Deus. Porque aquele que vê o que está em oculto, no escondido, ele te recompensará publicamente. Tem momento que é só você e Deus. Ninguém mais cabe no meio. Tem revelações que Deus traz para a igreja. Tem revelações que Deus traz que é para o plural. Mas tem revelações que Deus, ele traz à tona, que é só no particular, que é só sós com Deus. Você lembra de Ezequiel? Ezequiel estava sós, mas Deus abriu os céus para falar com ele. O que você quer dizer com isso, pregador? Que tem momentos que Deus, ele tira algumas pessoas do seu rol de amizade. Tem momentos que Deus impede de algumas pessoas visitar a tua casa. E tem gente que murmura e diz: ah, era amiga, mas na hora da prova não foi me visitar. Não, é porque Deus não permitiu, porque o negócio era só você e ele. Porque tem momento que Deus te joga no deserto, e no deserto só fica o vaso e o oleiro. O oleiro e o vaso. Sabe por quê? Quando você está sozinho, você fica mais sensível à voz do Espírito Santo. Quando você está mais sozinho, você entende melhor a direção divina para a tua vida. Quando você está sozinho, você se entrega por completo a Deus.
Deus. E Deus está dizendo: eu permiti que você ficasse sozinho nesse deserto, porque eu queria ter um particular com você e descer no teu quarto de oração. Levanta a sua mão que eu já quero falar algo para a tua vida. Jesus vai se revelar no particular para você. É no quarto de oração, é nas madrugadas que Ele vai falar no íntimo da tua alma. É no secreto que Ele vai manifestar a sua glória. Você não está entendendo nada do que está acontecendo, mas Deus te trouxe aqui na tarde dos sobreviventes para dizer: eu desci no secreto para falar contigo. Eu desci no secreto para manifestar a minha glória. Cadê você que acredita? Abre a boca para adorar. Alabancho que beremina mandagas. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: você não sabia, mas Ele marcou encontro com você. Aquela mulher não sabia, mas Jesus já estava esperando por ela. Aquela mulher vai por volta de meio-dia. Alguns especulam dizer porque ela era prostituta, mas a Bíblia não me diz. Alguns especulam dizer que ela havia se afastado das mulheres da sua época, da sua sociedade. Ela era solitária, era sozinha. E por isso que ela optou por ir meio-dia, onde estava tudo vazio, estava um sol quente. Porque o normal das mulheres ir é de tardezinha, quando o sol abaixa. Mas aquela mulher vai pensando que vai estar sozinha. Mas quem está na beira do poço? Aquela mulher pensa que o ambiente, que o cenário ia ser só dela. Mas quando ela chega lá, tem alguém ocupando o espaço. E quem é que estava ocupando espaço? Alguém chamado Jesus de Nazaré. E coisa boa quando Jesus ocupa o ambiente, né? Ela pensou que aquela presença daquele homem naquele lugar ia causar problemas para ela. Mas na verdade a presença de Jesus não causa problema. Se alguém diz por aí que no culto teve problema, que no evento teve problema, a presença de Jesus se saiu. Sabe por quê? A presença de Jesus não vem para trazer problema. A presença do Espírito não vem para colocar irmão contra irmão. A presença do Espírito não vem fazer um membro de uma igreja odiar o corpo de Cristo. Negativo. Isso aí é espírito de confusão. Mas a presença de Jesus não vem trazer confusão, Ele vem trazer solução para casa. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga: a presença de Jesus não vem para trazer bagunça. Diga: a presença de Jesus não vem para trazer divisão. Diga: a presença de Jesus não vem para trazer problema. Mas a presença de Jesus vem para solucionar o insolucionável. A presença de Jesus vem para resolver aquilo que o homem não deu jeito, aquilo que disseram é impossível, não tem como acontecer o milagre. É aí que Jesus entra para revelar a sua glória. Quem sabe você chegou aqui sem saber, mas a presença de Jesus já está no ambiente. A presença de Jesus já está na casa. A presença de Jesus já está no recinto. Quem sente a presença dele aí? Quem sente a presença dele aí? Quem sente a glória dele aí?
A presença de Jesus está no ambiente. Aquela mulher chegou e Jesus estava lá. E diz o texto que quando Jesus avistou aquela mulher, ele iniciou um diálogo. Jesus, ele puxou conversa com a mulher para atraí-la. Porque Jesus, ele sabe como atrair o ser humano. Jesus, ele sabe como atrair o homem para si. Tem gente que fica querendo ajudar a Deus, dar opinião da forma que Deus deve salvar, que Deus deve transformar. Mas Deus, ele é soberano. Ele não precisa da tua opinião. Ele não precisa da tua recomendação. Mas ele sabe o jeito certo de atrair o pecador para si, para ouvir a sua voz. A Bíblia diz que ele iniciou um diálogo com aquela mulher. E nesse diálogo, Jesus, ele pede água para beber. Repita comigo: Jesus pede água. Aquela mulher, ela fica constrangida diante daquele pedido de Jesus. E eu sabe o que ela diz? Ela diz: como tu sendo judeu, me pede água, eu sendo samaritana. Por quê? Porque ela lembra da divergência que havia entre os dois grupos, entre os judeus e os samaritanos. Só que Jesus não está preocupado com a divergência entre os dois grupos. Jesus não está preocupado com a discordância que havia naqueles tempos. Porque o foco de Jesus não é divergência, não é diferente pensamentos, mas o foco de Jesus é a salvação do pecador. Enquanto muitos estão se preocupando em se degladiar, enquanto muitos estão divergindo entre pensamento A e pensamento B, Jesus não está preocupado com essas divergências. Jesus não está preocupado com essas brigas. Mas Jesus está preocupado com o pecador que precisa de uma palavra de restauração. Jesus está preocupado com aqueles que estão perdidos no tráfico, nas drogas, na prostituição. Porque o foco de Jesus é salvação de vidas. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz para ele: o foco de Jesus é salvação de almas. Aleluia. O homem pode estar focado em tantas coisas, mas Jesus, ele disse: eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, ele veio para salvar o pecador. Jesus, ele veio para transformar aqueles que estavam necessitando de uma transformação. Mas aquela mulher, ela não entende qual era o propósito divino sobre a sua vida. E vai questioná-lo dizendo: você é judeu e pede água para mim, samaritana? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus, ele disse: olha, se tu conheceras quem está falando contigo, você me pediria água, e eu te daria água viva. Jesus, quando fala de água viva, ele está falando da vida
eterna. Porque enquanto ela está se preocupando com algo passageiro, Jesus ele está se preocupando em dar aquilo que é eterno. Enquanto a mulher está focada nas coisas de baixo, Jesus está focado nas coisas que são de cima. Enquanto as mulheres estão preocupadas com coisas materiais, Jesus ele está preocupado com as coisas espirituais para a sua vida. Aquela mulher, ela diz: olha, mas como tu vai apanhar água? Não tem balde para você pegar água. O poço é fundo. É tu maior do que Jacó, meu pai, que fez o poço e o próprio poço? Aí Jesus vai dizer para ela, desta forma, porque aquela mulher estava confundindo as coisas do céu com as coisas da terra. E é um grande perigo quando as pessoas confundem as coisas do céu com as coisas da terra. É um grande problema quando as pessoas não compreendem o propósito divino. É por isso que a Bíblia vai dizer em João capítulo 3, que Nicodemos confundiu as coisas do céu com as coisas da terra. Por quê? Porque Jesus, ele disse: olha, se quiser ver o reino dos céus é necessário que você nasça de novo. Mas ele confunde as coisas do céu com as coisas da terra. Por isso que ele vai dizer: como homem já velho pode se tornar a nascer do ventre da sua mãe e de novo ser criança? Ou seja, está confundindo as coisas do céu com as coisas da terra. Os próprios discípulos a todo momento confundiam as coisas do céu com as coisas da terra. O discípulo chamava Jesus no secreto, no particular, e dizia: olha, eu não entendi aquele negócio. Aquilo que o Senhor falou, eu não compreendi direito. Repete de novo. Nos diz o significado. Por quê? Porque tem a visão carnal e se foca nas coisas dessa vida, não consegue compreender as coisas do Espírito. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Tem muita gente que não entende o trabalhar de Deus e quer criticar, e quer se levantar, e quer apontar o dedo. É porque é carnal, é porque está focado nas coisas desta vida. Mas diz a Bíblia que quando o Espírito da glória de Deus desceu sobre a vida dos discípulos, o Espírito veio trazer uma nova visão. E aquilo que os discípulos não entendiam, passaram a entender. Aquilo que eles não compreendiam, passaram a compreender. Aonde eles não sondavam, eles passaram a sondar. Por quê? Porque o Espírito trouxe visão das coisas espirituais. E eu quero te dizer nesta tarde de hoje, se você chegou com a visão carnal, se você chegou olhando para as coisas de baixo, eu quero te dizer que o Espírito Santo, por intermédio da palavra, vai trazer uma nova visão. Para quê? Para você entender o chamado melhor, para você entender o evangelho melhor, para você compreender aquilo que Jesus falou melhor. É o Espírito que abre a visão, é o Espírito que traz a revelação, é o Espírito que vos ensinará em tudo. O Espírito está abrindo visão de crente aqui nesta tarde. O Espírito está abrindo a tua visão. O Espírito está abrindo a tua visão. Olha para o seu irmão que está ao seu lado e diz para ele: o Espírito vai abrir
a visão. Não, diz mais forte, senão não acredita. O Espírito vai abrir a visão. O Espírito vai te mostrar o propósito dele na sua vida. O Espírito vai mostrar as almas que vão se render por intermédio de você. O Espírito vai lhe mostrar que o propósito ainda é muito maior do que você pensava. Aquilo que Deus programou para a tua vida vai ser grande. Vai ser grande. Quem acredita, levanta a mão para adorar. A unção que Deus vai derramar vai ser grande. A graça que vai se apoderar de você vai ser sobrenatural. Recebe esta presença de Deus. Tem gente que confunde tudo. Tem gente que quer ver as coisas do Espírito na visão carnal, não tem como. Tem gente que está pegada às coisas dessa vida e quer entender os mistérios de Deus. Ei, meu filho, se você não compreende, fica calado. Se você não compreende, dobra o joelho e vai orar. Se você não entende o trabalhar de Deus, não te preocupa, porque Jesus disse para os seus discípulos: o que eu faço hoje, vocês podem não entender agora, mas amanhã vocês vão saber. Olha aqui para mim. Jesus vai dizer para aquela mulher: olha, aquele que beber da água que eu der, ele nunca mais terá sede. Eu vou repetir isso aqui. Jesus estava dizendo: aquele que beber da água que eu der, nunca mais você terá sede. Sabe o que Jesus estava dizendo? As provisões dessa vida são passageiras, momentâneas, e serve para saciar só por um instante. Mas aquilo que Jesus tem para dar não é passageiro, não é momentâneo, não é só por um instante. O que Jesus tem para te dar é eterno. O que Jesus tem para te dar é duradouro. O que Jesus vai revelar para você não é só para esta vida, mas é para a vida vindoura, é para a vida eterna. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga: o que Jesus tem para te oferecer é bem maior. Ele tem coisas eternas para te dar. O que Ele tem para te dar é para preencher o vazio da tua alma. Olha aqui para mim. Jesus, ele disse: porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, brotará uma fonte dentro dele. Sabe o que eu acho tremendo? Que a fonte não vai jorrar fora, a fonte vai jorrar por dentro. E sabe o que eu acho lindo? Esta fonte não é uma água parada, porque essa fonte simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma água estagnada, mas é água corrente. Por que corrente, pregador? Porque está em movimento. Está em movimento. Se você ir no rio de água corrente, olha aqui para mim, você vai notar que a água está sempre em movimento. Ela está indo e ela está voltando. Ela está indo e ela está voltando. E se você chegar num rio de água corrente, você nunca vai encontrar ele da mesma forma. Por quê? Porque a água está em movimento.
Então, se a água está em movimento, é esta água que vai trazer sempre uma novidade. Eu vou repetir isso aqui porque teve crente que não entendeu. Se a água está em movimento, indo e voltando, as águas nunca estarão da mesma forma, porque a água está em movimento. Se a água está em movimento, sempre vai estar surgindo novidade. Se esta água é o Espírito Santo e ele está jorrando dentro de você, sabe o que Deus está falando para você? O que vai trazer novidade não é entretenimento gospel. O que vai trazer novidade não é as modinhas que está pegando por aí. O que vai trazer novidade não é as inovações que estão entrando dentro da igreja, mas a única coisa que traz novidade para a igreja é a presença do Espírito Santo, que é como água corrente que jorra no teu interior. Olha para esse irmão que está do seu lado e diz para ele: é o Espírito Santo que vai trazer novidade para a tua vida. É o Espírito Santo que vai trazer novidade para o teu casamento. É o Espírito Santo que vai trazer novidade para a tua casa. É o Espírito Santo que vai trazer novidade para a tua vida. Quem tem um Espírito aqui, levanta a mão, porque está vindo novidade aí. Está vindo novidade dele aí. Está vindo novidade aí. É o Espírito Santo que vai trazer novidade. Sabe o que eu acho tremendo? Que a mulher se interessa pela água. O homem já gosta de coisa fácil, né? Ela pensou: ó, eu vou beber água, não vou ter mais sede. Aí ela já cogitou outras coisas. Não vou precisar vir até o poço a essa hora, meio-dia, num sol escaldante. E não vou precisar fazer força com balde para pegar água. Vou ter tudo fácil. O homem já gosta de coisa fácil, né? Tudo na boquinha. Só que Jesus, ele diz: você quer beber da água? Ela diz: se quer. Quer mesmo? Quero. Se interessou pelo negócio? Se interessei. Vai lá e chama o teu marido. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: o negócio vai estreitar um pouquinho agora. Quer beber da água? Quero. Vai lá e chama o teu marido. Quer provar da água? Quero. Vai lá e chama o teu marido. Jesus toca na ferida daquela mulher. Sabe por quê? Um certo teólogo, ele disse que é impossível arar o terreno do coração para a semente sem a convicção do pecado. Quando Jesus pergunta cadê o marido dela, ele está forçando aquela mulher a confessar o seu pecado. Aí sabe qual é a resposta dela? Eu não tenho marido. Aí Jesus disse: disseste bem, porque você já teve 5 e o que você está não é teu. Aquela mulher fica surpreendida, porque Jesus cercou aquela mulher. Mas quando Jesus ele cerca alguém, não é para apontar. Quando Jesus cerca alguém, não é para condenar, vai para o inferno, como muitos fazem por aí. Mas Jesus, quando cerca alguém, é para promover cura. Quando Jesus cerca alguém, é para promover avivamento. Quando Jesus cerca alguém, é para operar com restauração na casa. Eu não sei se Jesus te cercou aqui hoje. Eu não sei qual é a tua condição espiritual. Eu não sei como está a tua vida. Mas Deus está te cercando hoje para promover cura.
Ele está te cercando hoje para promover um avivamento, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, de dentro para fora. Jesus está te cercando hoje porque Ele quer sarar tuas feridas, Ele quer restaurar a tua história, Ele quer te fazer um vaso novo, um verdadeiro adorador. Você correu para um lado e para o outro e não está entendendo o trabalhar de Deus. Só que Deus está dizendo: eu estou te cercando para que você reconheça a sua condição de pecador e de pecadora. Sabe por quê? Quando você reconhece a condição de pecador, Ele está disponível para te purificar. Vou te provar na Bíblia. Isaías capítulo 6. A Bíblia diz que Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime, e havia serafins e querubins que diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas diante daquele encontro, o encontro fez ele reconhecer a condição de pecador dele. Porque encontro que é encontro promove mudança. Tem muita gente que está dizendo que está tendo encontro todo dia com Deus, mas não está mudando nada. Isso para mim não é encontro. Tem muita gente que está tendo encontro com Deus, mas continua falando da vida dos outros, mas continua andando em lugares que não é para andar, mas continua com caráter do velho homem e da velha mulher. Mas diz a Bíblia que quando Isaías se encontrou com Deus, ele conhece a sua condição de pecador e diz: ai de mim, Senhor, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito entre homens impuros. Mas quando ele reconhece sua condição de pecador, o Senhor olha do céu e diz: olha, ele reconheceu. Ela reconheceu a sua condição. Vai lá, anjo, toca nele com a brasa no altar. O anjo pega a brasa e toca sobre a língua de Isaías e diz: foi tirado de ti a tua iniquidade. Porque quando você reconhece sua condição de pecador, Ele está disponível a te purificar. No dia de Isaías, o que purificou a ele foi o quê? Uma brasa. Mas nos dias de hoje, o que te purifica é o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que tem poder para te purificar. Bata no peito e diga: o sangue do Cordeiro me purifica. Você só está aqui hoje porque o sangue dele desceu sobre a tua vida. Porque alguém olhou e disse: esse daí não presta mais, esse daí está condenado. Mas Jesus olhou lá do trono e disse: meu sangue ainda purifica, meu sangue ainda lava, meu sangue ainda restaura. Você pode adorar a Ele, você pode adorar a Ele, você pode adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu estou vendo um barulho de línguas estranhas aqui hoje. Deus já está começando a restaurar a crente. Deus está começando a cercar adorador. Não se preocupe não, quem foi embora, quem saiu é porque não veio por causa da palavra. Mas quem vem por causa do alimento sólido, do pão que fortalece e dá sustento para a igreja, não vai sair daqui enquanto
enquanto não ser cheio de Bíblia, cheio de pão, cheio de palavra. Cadê você que veio para ser alimentado pela palavra? Alaba canto que me dará panchoribica manderece. Eu estou vendo Deus renovar crente aqui hoje. Quando Jesus revela o pecado daquela mulher, ou a sua condição, sabe o que ela diz? Eu vejo que tu és profeta. Repita comigo: a mulher reconheceu que Jesus era profeta. Deixa eu falar uma verdade aqui, posso? Sim ou não? Sim ou não? Profeta que é profeta não é aquele que vê alguém chorando e lá vai a profecia. Profeta que é profeta não é aquele que ouve falar da tua vida e chega num culto para profetizar. Profeta que é profeta tem acesso à sala do trono. E Deus lhe revela o profundo, o oculto e aquilo que está escondido. Vou te provar na Bíblia. A palavra de Deus diz que a Assíria armou emboscadas para pegar o povo de Deus. Mas quando a Assíria armava emboscada, o profeta Eliseu dizia: não passa por aí, porque tem uma armadilha preparada. Até que eles ficaram revoltados, porque nenhum laço concluiu diante do povo de Deus. Aí chegou o general e disse: tem algum dedo duro aqui? Tem algum informante em nosso meio? Aí sai um de lá de dentro e diz: não tem dedo duro, não tem informante nenhum. Eu quero te dizer, rei, que lá em Samaria tem a profeta. Porque tudo que tu fala na tua recâmara, no oculto, no escondido, Deus revela para ele. Levanta a sua mão que eu vou profetizar nesta tarde de hoje. Deus não tem compromisso com esses artistas gospels que estão se levantando por aí, que botam a roupagem de crente e depois, quando tira a roupa, vai viver as suas vidas mundanas, vai andar direto nos seus pecados alheios e se esquece daquilo que professaram no palco. Mas Jesus, nesses últimos dias, ele vai levantar profeta. Por quê? Porque profeta tem acesso à sala do trono e Deus vai revelar o profundo. Cadê você, profeta? O oculto. Cadê você, profetiza? O escondido. Deus vai descer para te usar. Deus vai levantar profeta. Deus vai levantar profeta. Deus vai levantar profeta. Eu quero ser o primeiro a ser usado por Deus. Quem é o segundo? Deus vai levantar profeta. Sabe por quê? Profeta não fala aquilo que o público quer ouvir. Profeta fala aquilo que Deus quer falar. Profeta não traz mensagem para agradar o seu público, mas profeta traz mensagem para agradar o seu Deus. Profeta pode não ser reconhecido na terra, mas lá no céu a sua morada é certa. Sabe o que Deus está dizendo? Continue entregando o que Deus te mandou. Continua falando o que Deus te mandou falar. Continua pregando a verdade. Doa quem doer. Você é profeta. Você é profeta. Profeta não se vende. Profeta não negocia vinha. Profeta não se entrega para ganhar aplausos. Profeta agrada aquele que o chamou para uma grande obra. Cadê você que vai ser boca de Deus nessa geração? Cadê você que vai ser boca de Deus nessa geração? Adore a Jesus de Nazaré. Fica
Fica de pé adorando a Ele. Fica de pé adorando a Ele. Fica em espírito. Eu estou sentindo a presença de Deus na casa. Deus, Ele cria circunstância para nos sarar. Aquela mulher pensou que a sua condição estava oculta e estava diante dos homens. Porque eu e você pode se esconder do homem, esconder do pastor, esconder da pastora, mas de Deus, a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre os justos e os ímpios da face da terra. A Bíblia diz em Hebreus que tudo está nu e patente aos olhos de Deus, e não há nada encoberto diante do seu olhar. A Bíblia diz que o mesmo João que viu Jesus crucificado no Calvário, com a cabeça tombada, com os cravos nas mãos, com os cravos nos pés, foi o mesmo João que contemplou Jesus em corpo glorificado, os seus cabelos brancos como a lã, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão refinado na fornalha, e na sua coxa havia um manto que estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis. Cadê você que veio adorar o Rei? Abra a boca para adorar. Cadê você que veio adorar ao Senhor Jesus? Você não veio para aparecer na gravação. Você não veio porque Jean ia pregar, o bispo Zadok ia cantar, mas você veio porque Jesus está na casa. E se Ele está na casa, abra a boca e faz barulho de glória. TV Shalom.